Oi, meus amores. Para quem não me conhece, meu nome é Edilza. Seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar de um tema fé, milagre que aconteceu com meu irmão aqui na minha casa. Ele foi desenganado pelos médicos no Piauí. Então, é, minha mãe achava que por ser médicos lá do Piauí, que ele foi em mais ou menos uns 10 médicos, né? E todos falavam a mesma coisa, que ele não tinha cura. E hoje meu irmão é um pastor. Deus curou e ele é um pastor. Então é sobre essa fé que eu quero falar com vocês, quero dividir o quanto que a fé da gente é importante, como é, é bom estarmos conectados com Deus, porque meu irmão, ele foi uma criança, ele é mais novo do que eu, ele foi uma criança saudável de tudo. Ele nunca teve problema ao fazer xixi, essas coisas não. Só que quando ele é, chegou mais ou menos ele estava mais ou menos 16 anos, ele ficou noivo. Como ele já era evangélico, né? Então na igreja geralmente as pessoas costumam casar um pouquinho mais novo. Agora já está mudando um pouco, mas é isso. E aí ele ficou noivo e ele pegou uma tuberculose. E dessa tuberculose ele foi para minha mãe levou ele para o médico. Aí o médico falou assim: olha, já está bem avançado o quadro dele. É melhor a senhora procurar onde tem mais recurso, Teresina, porque lá eles vão ter mais, te dão um diagnóstico melhor, porque aqui em Parnaíba não tem como a gente curar ele, porque assim, já estava a pneumonia, já estava vazando pro pulmão dele, então já estava uma coisa bem, ele já estava escarrando sangue, aquela coisa toda. Então minha mãe, para vocês terem uma ideia, ele estava num quadro tão ruim que minha mãe teve que comprar passagem de ônibus. Ela foi na igreja, contou a situação, a gente sem condições financeiras, e os irmãos ajudaram na igreja e minha mãe levou ele para Teresina. Chegando em Teresina, os médicos foram avaliar e falaram assim: olha, tem a minha mãe, meu filho vai ficar curado. Aí os médicos falavam: olha, o quadro dele está bem avançado, a tuberculose, então a gente vai mandar pedir um remédio no Rio de Janeiro e vamos fazer uma lavagem no pulmão dele e vamos esperar para operar. Esperar, esse remédio chegou e tudo, e ele fizeram a lavagem no pulmão dele, deu certo, operou. Meu irmão tem um corte enorme nas costas, que parece assim que foi feito mesmo de propósito, mas foi cirurgia mesmo. Só que ele estava tão fraco que ele ficou 3 meses na UTI. E nessa internação na UTI, colocavam uma sonda, né, para ele ficar lá na UTI. E, e aí, quando ele recebeu alta, foi para casa, sondado, né? O médico liberou ele, mas sondado. A gente não entendia o porquê que ele tinha ido para casa sondado. Só que ele casou, melhorou, casou, já estava marcado e tudo, né? Só que depois que ele casou, ele piorou muito o quadro dele. Ele começou a fazer xixi igual conta-gotas. Não saía a urina toda e aí voltou nos médicos de novo, né? Que é mais próximo lá da onde minha mãe mora, que minha mãe mora no interior do Piauí. Então minha mãe foi, levou ele lá, aí os médicos falaram: olha, tiraram um raio-x e viram que ele estava com 3 carnes no canal da urina, por isso que a urina não passava toda. E falaram: olha, mais uma vez a senhora leva para onde tem mais recurso. Minha mãe foi, levou ele para Teresina novamente. Chegando lá, o médico fez os exames e falou assim: olha, ele tem 3 carnes
no canal da urina. A gente não sabe dizer como essas carnes. Aí minha mãe questionava, né? Que ele foi uma criança saudável, fazia xixi normal e tudo. Só que aí aí começou, ele não fazia o xixi voltava e ele começou a ter infecção urinária, voltava para os rins. E aí o médico falou que não tinha como operar. Como que eles iam operar uma carne que era por dentro do canal da urina e não tinha como costurar, então não tinha como operar. Mas e nessa luta toda, minha mãe para lá e para cá, com ele só foi piorando, ficando bem debilitado, muita infecção renal, muita coisa. E aí até que um dia minha mãe me ligou. Eu já morava em Brasília, né? Então minha mãe me ligou e falou assim: minha filha, seu irmão tá muito mal, muita infecção, ele tem sempre que vai internado, mas aí volta para casa quando era muita febre. Quando a febre cedia um pouco, os médicos liberavam, né? E aí ele falava que queria vir para cá, para Brasília. Só que o quadro dele foi ficando num estado que o médico falou assim, um dia o médico virou para minha mãe e falou, olha, na medicina não tem o que fazer pelo seu filho, porque eu nunca vi um caso de fazer uma cirurgia dentro do canal da urina que não tem como costurar, então não tem o que a gente fazer. E eu quero ir para Brasília. Aí nessa época, que já tem uns anos, né? Minha mãe não era aposentada, não tinha essa coisa desses auxílios, não tinha ajuda de nada, só de Deus mesmo. E aí a minha mãe pediu para me mandar 2 passagens, né, de ônibus para ele vir. Só que minha mãe pensava que vinha com ele. É, e aí ele muito debilitado, o pessoal ia lá em casa, via ele deitado, com muita febre, porque o pior de tudo, porque a infecção ela vem com febre, então ele tinha muita febre, febre muito alta. Aí uma madrinha minha, ela é enfermeira, ela falou assim: eu vou aplicar um soro nele para ele resistir à cirurgia, porque a minha mãe, tadinha, estava tão ansiosa, porque ele queria tanto vir para Brasília, que minha mãe falou assim, minha mãe, no dia que ela pegou o dinheiro que eu mandei, ela já comprou as 2 passagens, achando que ela vinha com ele. Aí, aí as passagens foram compradas, né? Tudo certinho, só que aí essa minha madrinha aplicou um soro nele e, falou para ele tomar uma vitamina, o nome, essas coisas do interior, né? Tomar um polivitamino lá, foi até líquido. A vontade dele era tanto de ser curado, de vir para cá, sabe? Ele tinha certeza que ele vindo para cá ele ia ficar bom, entendeu? Aí ele tomou a metade do vidro do remédio. E aí ele dormiu 2 dias. Baixou a pressão dele muito, ele dormiu 2 dias. Assim, ele acordava, mas assim, sonolento do remédio, dormia de novo. E um dia uma das irmãs lá da igreja, da minha mãe e tudo, chegaram e falaram assim: irmã, por que você não pega esse dinheiro que veio de Brasília com as passagens, conversa com a pessoa que vendeu a passagem e já guarda para o velório? Você imagina uma mãe escutar isso, né? E minha mãe falou assim: não, vou fazer a vontade dele, me dói muito, ele pode morrer na estrada, não sei como é que vai acontecer, mas minha mãe sempre, hoje ela é cega, mas ela sempre foi uma pessoa de muita fé, ela sempre passou pra gente ter fé. Tem hora que a fé fraqueja, gente, nós somos humanos. Até Jesus, ele teve medo da morte, né? Então, assim, nós somos humanos e aí tem hora que a fé da gente abala. Então, meu irmão chegou aqui, ele veio, só que ele não veio com a minha mãe. Ele na hora de decidir lá, ele preferiu a esposa dele. Na época, ela tinha 16 anos, eu nem conhecia ela.
mas graças a Deus é um amor de pessoa. Hoje é pastora junto com meu irmão, graças a Deus. E, e aí ele veio para cá e eu fui para a fila. Eu com meu esposo fomos para a fila no HUB. Eu fiquei pesquisando urologista, né? E aí fomos para a fila esperar para marcar a consulta para ele, né? Com o urologista. E aí a gente marcou de junho para ele consultar em setembro. Então, nesse intervalo, ele ficou internado várias vezes. Foi assim uma coisa bem difícil, gente, muito difícil, mas assim, ele nunca perdeu a fé. Minha avó um dia chegou para minha mãe e falou assim: leva ele num centro, num lugar aí, porque isso nesse menino tão novo só pode ser macumba, essas coisas, sabe? Aí ele falou assim: eu prefiro morrer, mas morrer com Jesus do que perder a minha alma. Ele estava muito fraco, mas a fé dele, gente, meu irmão, eu admiro demais ele, assim, porque é, é uma pessoa, assim, de uma fé muito bem bonita mesmo, e ele é muito grato a Deus, a Jesus, todos nós, mas ele chora por tudo que Jesus fez por ele, por tudo que Deus fez por ele, a fé fez por ele. Então, no dia chegou o dia da consulta. Ele tinha um monte de raio-x, então levamos todas. Eu falei, não esquece nada, porque esse médico é muito difícil. A gente conseguir a consulta, já que conseguiu, então leva tudo. Levamos, né? Ele magrinho, gente, eu nunca esqueço. Ele com a camisa vermelha, as raio-x aqui, chegou lá. Quando chegou a vez dele, aí o médico falou assim, o doutor Evandro, né? Chegou e falou assim, qual é o teu problema? Ele falou assim, aí mostrou a raio-x para ele, né? Ele olhou uma assim e falou assim, é só isso, amanhã eu te opero. Aí eu falei, doutor, a gente não está preparado para fazer uma cirurgia numa clínica particular. Ele falou, não estou perguntando se vocês têm dinheiro, eu estou falando que eu vou operar ele amanhã. Liga na minha clínica, e aí eu liguei na clínica, no outro dia. Gente, quando ele entrou para a sala, eu estava tão nervosa que eu subia e descia, tomava leite com canela. Meu Deus do céu, meu irmão vai morrer, não vai resistir. Eu não tinha noção de como era o procedimento. Não era uma cirurgia, foi um procedimento que ele fez, chama-se dilatação colocou um ferro, né, até a bexiga, e esse ferro ele colocou a sonda e mandou para casa. Quando chegou em casa ele tremia muito. Aí eu liguei pro doutor Evandro e falei, doutor Evandro, ele tá morrendo. Ele falou, não está, a anestesia vai passar. E nisso ele ficou, aí o doutor Evandro, como era uma clínica com 4 sócios, né? O doutor Evandro falou assim, olha, eu vou cuidar dele. Eu eu falei, doutor, mas eu vou ter que fazer um plano de saúde, uma coisa para ele e tudo. Ele falou assim, não, para mim, de imediato eu vou cuidar do seu irmão no que eu puder. Então, você só vai me pagar R$ 29, era o que eu pagava pelo que ele usava na hora do procedimento. Então, meu irmão ficou fazendo esses procedimentos. Gente, era muito doloroso ver meu irmão saber que ele ia passar de 15 em 15 dias era um ferro enorme assim. O Evandro mostrava tudo para mim, né? Eu tinha que participar de tudo. E ele colocava aquele ferro, quando ele ia tirando o ferro, ele já colocava a sonda e mandava para casa. Isso foram vários meses, acho que anos. Aí até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, doutor Evandro, não tem uma cirurgia que possa, o senhor é um médico bem conceituado, viaja para fora, participa de congresso, então não tem um meio, uma cirurgia para o meu irmão não passar por esse sofrimento a vida toda. Ele falou assim, tem sim, mas não é 100%, nem a cirurgia é 100% que vai dar certo, e principalmente no caso do seu irmão.
Mas eu vou, se vocês quiserem, eu ajeito tudo e vocês vão fazer a cirurgia no hospital de base. Eu não posso fazer aqui, porque aqui nós somos 4 sócios, mas eu tenho meus meios de mandar ele para fazer no hospital de base. Só que aí vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade pela cirurgia, porque não é nem que ela vai dar certo, nem que ele vai resistir. Então é uma coisa assim que vocês dois têm que pensar muito para poder assinar, para fazer a cirurgia. E pensamos, e ele falou, meu irmão não pensou muito não, eu que pensei mais, sabe? Mas meu irmão falou assim, eu quero fazer a cirurgia. Ele falou, eu vou falar como é a cirurgia, eu vou tirar toda a mucosa da sua boca por dentro, que é o único, vão tirar, né, que não foi ele que fez a cirurgia, foi um dos médicos que trabalhava com ele, falou assim, então, o doutor Alex vai tirar toda a mucosa da sua boca, que é o único carne que dá tecido que é compatível com o canal da urina. E a cirurgia vai demorar por volta de 5 horas. E não é 100% que seu irmão vai ficar bom. E aí a gente aceitou e ele foi para a sala, mesa de cirurgia. Gente, a cirurgia durou 7 horas. Eu já tinha ligado para todo lugar porque eu pensava assim, ele não resistiu. Porque muitas noites, nesses anos de sofrimento, de luta, no vale mesmo, eu tinha noite que eu pensava, eu já nem pensava mais nele. Assim, eu já pensava assim, como que eu ia dar notícia para minha mãe que ele tinha falecido? Porque eu olhava para ele com sonda, com tudo, ele fazia a noite toda, tomando soro, ele fazia 100 ml de xixi. Então era muito pouco. O rim dele, quase que ele perde um rim uma noite. Então assim, gente, foi muita luta. Aí no dia da cirurgia, durou 7 horas. E aí quando eu ligando para todo mundo, desesperada, né? E aí, quando terminou, quando foi no outro dia de manhã, a gente foi para o hospital. E aí, o meu filho é muito apegado a ele. Ele falou assim: mãe, eu queria tanto ver meu tio. Eu falei: tá, filho, eu vou ver se eles deixam você passar, né? Porque não é. Você é uma criança. Aí, mas deixaram. Quando chegou na sala, no quarto que ele estava, né? Meu filho olhou, viu ele e falou assim: tio, como o seu rosto está inchado. E ele olhou para mim e falou: tá muito inchado. E nesse no meio todo, eu não lembrava que tinha tirado todo o tecido da boca dele, né? Aí ele perguntou: tá muito inchado? Eu falei: não, não tá muito inchado, não. Aí ele ficou internado e aí veio para casa, né? Quando ele chegou em casa, eu percebi a perna dele muito inchada. E aí, a perna dele já é grossa, mas estava muito inchada. Aí eu falei assim, nossa, eu percebi, mas não falei nada, fiquei quieta. Só fiquei observando. De madrugada ele começou a gritar com dor. Dor, corremos para o hospital com ele, chegou lá trombose. O médico falou, ele fez o codoplo, né, aqui que chama batata da perna, né, panturrilha aqui, ele estava com trombose. Então foi remédio para não amputar a perna. Aí meu irmão ficou mais um mês internado. Por quê? Porque deram tanto remédio que afinou demais o sangue dele. E ele ficou mais um mês internado. E aí o médico virou para ele e falou, quando ele passou esse mês, o médico falou, um mês para ele já estava bom, porque ele já vivia mais, era internado. Então assim, o médico virou para ele quando foi dar alta e falou assim, olha, você vai tomar Marevan, nome do remédio, para o resto da sua vida. E aí ele veio para casa, né? E aí quando foi um dia ele foi pegar um ônibus para ir revisão da consulta e tudo, e ele errou o ônibus, ele chegou e falou assim, olha, eu não sabia que ônibus eu pegar, eu não estou bem não. Eu falei, então eu vou te levar no psiquiatra para ver o que é. Ele falou assim, não aceito, não vou em psiquiatra, meu psiquiatra é Deus.
E aí começou a orar e aquela fé, e eu falava, vamos no médico, ele não quis ir. Quando foi, tava mais ou menos uns 4 meses que ele estava tomando Marevan, né? O médico pegou e ele foi fazer o ecodoplo, né, na perna. O médico falou, não, suspende o remédio, não precisa mais você tomar. E aí, gente, ele hoje, ele está completamente curado, graças a Deus, ele é um pastor. Não, o que eu quero que vocês entendam, a fé, eu estou falando dele porque ele era evangélico e o sonho dele era ser pastor. Hoje ele é pastor de uma igreja bem grande aqui em Brasília, né? E casou agora o filho dele, que ele não poderia nunca ser pai, é, o que os médicos falavam, né? Que ele nunca ia ser pai, ele foi pai e casou Davi. Então, assim, gente, a fé, eu sei que tem horas que você que vai ver esse vídeo, eu não sei qual o seu problema, o que que você tá passando, gente, mas assim, Deus fala, nem que sua fé seja do tamanho do grão de uma mostarda, mas é fé, gente. E meu irmão, ele tem uma gratidão, ele tem uma fé. Ele não fala assim, tudo que ele passou, as pessoas mais íntimas sabem. Porque se ele for dar um testemunho desse na igreja dele, as pessoas vão falar, ah, é mentira, esse pastor tá querendo me convencer e tudo. Mas eu, que sou irmã dele, passei tudo com ele, vivenciei tudo com ele, gente. A fé é uma coisa assim. Tinha dias que ele estava abalado. Teve uma internação que ele olhou para mim e falou assim: eu achei que eu não saía mais daí. Então, assim, gente, tem horas que a fé ela abala, mas a gente tem que pegar e falar: Deus, me ajuda, minha fé tá abalada, me ajuda. E graças a Deus, gente, hoje meu irmão é pastor, meu irmão não sente nada, ele ficou com problema de pressão, eu não sei, ele toma remédio de pressão mas assim, não toma remédio mais para trombose, faz xixi normal, graças a Deus. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida e tudo que meu irmão entendeu? Assim, em relação à fé. Um dia eu estava na casa dele, ele chorando, eu falei assim, Cleide, o que que ele está chorando? Meu irmão, o que ele está sentindo alguma coisa? Ela falou, não. Sempre ele chora, assim, quando ele vai orar, ele chora muito, porque ele tem muita gratidão, porque Deus deu a vida dele novamente. Deus deu a chance dele viver de novo e pode dar para você que está vendo esse vídeo. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus, ele restaura, ele tira os seus filhos das drogas, do vale mesmo e faz uma nova criatura. Então, você que não é inscrito no meu canal, @Edilsa Carvalho 2446, e tem mais vídeo para a gente dividir experiências, tá? E isso é a história do meu irmão, um vídeo que eu estou falando aqui. Eu sempre falo, meus vídeos eu não invento, é tudo verdadeiro, tá?